Sabe, quando se pensa em Jesus, a imagem que geralmente vem à mente é de paz, de serenidade, não é mesmo? Mas, e o dia em que ele fez um chicote e virou as mesas no lugar mais sagrado de Jerusalém? Pois é exatamente nesse episódio, um dos mais dramáticos e talvez um dos mais mal compreendidos dos evangelhos, que a gente vai mergulhar hoje: a purificação do templo. Para a gente entender essa história em todos os seus detalhes, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos montar o cenário. Depois a gente entra no confronto em si, analisa o porquê de tudo aquilo, explora o significado mais profundo e, por fim, a gente reflete no que isso significa até hoje. Então, vamos começar. Para sentir o peso do que aconteceu, a gente precisa primeiro imaginar como estava Jerusalém naquela época. Era um período de muita, mas muita agitação. A cena era essa. A cidade estava lotada por causa da grande festa da Páscoa. Pensa em centenas de milhares de peregrinos chegando de todos os cantos, todos indo para o mesmo lugar, o grandioso Templo de Herodes. E ali, no pátio externo do templo, que olha só, era a única área onde os não-judeus podiam orar, o que a gente via era um verdadeiro mercado a céu aberto. Bois, ovelhas, pombas sendo vendidos, cambistas gritando, trocando dinheiro, um barulho, uma confusão que tornava qualquer tipo de oração ou reflexão simplesmente impossível. E é no meio desse caos todo que Jesus chega. E o que ele faz em seguida é algo tão decisivo, tão chocante, que pegou todo mundo de surpresa. O Evangelho de João conta um detalhe que já dá o tom da coisa. Jesus não age no impulso. Ele para, faz um chicote de cordas, e isso já sinaliza a intensidade e a determinação do que estava para acontecer. E então, ele começa a expulsar todo mundo. Não só os comerciantes, mas os animais também. Bois, ovelhas, tudo para fora. Ele basicamente interrompeu toda aquela operação comercial na marra. E o ato final, que é super simbólico, ele joga o dinheiro dos cambistas no chão e vira as mesas deles. É um gesto forte que paralisa fisicamente todo aquele negócio que estava rolando ali dentro. Agora, um ponto fundamental aqui: a natureza desse chicote, o azorrague. A gente ouve a palavra chicote e já pensa em violência contra pessoas, né? Mas a palavra grega original sugere que era uma ferramenta para guiar os animais, feita de cordas ou juncos. Era mais um símbolo de autoridade, sabe? O objetivo não era machucar as pessoas, mas sim expulsar os animais e acabar com a bagunça. Mas afinal, por que essa atitude tão forte, tão enérgica? A questão não era só o comércio em si. O problema era a corrupção total do propósito daquele lugar sagrado. E aqui está o centro de tudo. Jesus usa as próprias escrituras para jogar a verdade na cara deles. Ele contrasta o que o templo deveria ser, uma casa de oração para todos, com o que ele tinha se tornado, um covil de ladrões. É uma acusação direta. Ou seja, a raiva dele tinha alvos muito claros. Primeiro, a exploração dos mais pobres, com preços absurdos. Segundo, a profanação de um lugar sagrado. E terceiro, o bloqueio do acesso a Deus, já que os não-judeus não tinham mais onde orar. Era um sistema todo errado. E olha, essa atitude de Jesus foi muito mais do que só um protesto. Foi, na verdade, uma profecia, um anúncio de que uma mudança gigantesca estava para acontecer na forma como Deus se relacionaria com as pessoas. Uma curiosidade: os estudiosos até hoje debatem se esse episódio aconteceu uma ou duas vezes. E dependendo de quando aconteceu, o significado muda um pouco. Por exemplo, no Evangelho de João, isso acontece bem no comecinho do ministério de Jesus. Funciona como um aviso, se arrumem. Já nos outros evangelhos, acontece na última semana de vida dele, a Semana Santa. Aí já soa como um ato final de julgamento sobre aquele sistema corrupto. E quando as autoridades, claro, foram tirar satisfação, pedindo um sinal que justificasse aquela baderna toda, Jesus solta essa resposta enigmática que eles, obviamente, não entenderam nada. Eles acharam que ele estava falando do prédio de pedra e ouro que levou 46 anos para ser construído. Mas Jesus não estava falando do prédio. Ele estava falando do próprio corpo. Estava, na verdade, profetizando a sua morte e ressurreição. E é essa profecia de um novo templo que nos leva para a lição mais profunda e duradoura de toda essa história. Uma lição que vai muito além de um edifício físico. Mais tarde, o apóstolo Paulo e outros pensadores, como Santo Agostinho, pegaram esse evento e deram a ele uma nova dimensão. O foco saiu do lugar físico e passou para uma realidade interna, pessoal e espiritual. A ideia é essa: o verdadeiro lugar onde Deus habita não é mais uma construção, mas sim o coração das pessoas. O templo é feito de pedras vivas. E se a gente seguir essa linha de raciocínio,
Quem são os mercadores que Jesus expulsou? Bom, seriam as nossas atitudes negativas, sabe? O orgulho, o egoísmo, a raiva, todos esses apegos que ocupam o templo do nosso coração e atrapalham nossa relação com Deus. Assim, aquele ato de purificação se torna uma metáfora poderosa para a nossa própria necessidade de uma limpeza interna, de transformar a nossa vida em uma verdadeira casa de oração. E tudo isso, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta bem profunda para reflexão. Jesus purificou o templo de pedra. A questão que fica é, e no templo do nosso coração? O que é que precisa ser purificado?